Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, nós já vamos para o 25º tema. Nós iremos falar sobre a educação cristã. A educação, na verdade, ela vai muito mais além do que aquela educação formal na qual nós aprendemos na escola, na faculdade. Educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Então, durante o estudo, nós veremos que há uma ligação muito grande entre educação e redenção, aquilo que Jesus fez por nós. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também ative os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração. Pai querido, que habita no mais altos céus, nesse momento iremos estudar a Tua Palavra, venha nos dar luz, venha nos dar sabedoria, conduz esse estudo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Habite no coração de cada pessoa que está nesse momento acompanhando esse estudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então agora vamos para o nosso estudo. E o primeiro texto que eu gostaria de ler é o que está aqui em Jó, no capítulo 36, versículo 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Então, por que é importante seguirmos os conselhos de Deus a respeito da educação? Porque ele é o mestre dos mestres. A verdadeira educação, ela está empenhada no desenvolvimento integral do ser humano. E para alcançar esse objetivo, as orientações divinas, sem dúvida, precisam ser seguidas. E qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Quando nós voltamos lá no princípio de tudo, ali nós vemos, Deus, ele transmitindo os seus ensinos aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, face a face e através da natureza. Mas nós sabemos que, infelizmente, o pecado entrou na história da humanidade. Dessa maneira, Deus já não se comunicava face a face com o ser humano. Mas tudo aquilo que Adão e Eva haviam aprendido, eles então transmitiram para os seus filhos. E então aquele ensino de Deus ia sendo passado de geração em geração. Os pais, eles aprendiam de Deus na criação, na natureza e transmitiam então esse conhecimento aos seus filhos. E indo mais para frente, nós encontramos, por exemplo, ali em 2 Reis, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, as escolas dos profetas. Essas escolas foram fundadas por Samuel. Então, se o jovem ele desejava examinar mais profundamente as verdades na palavra de Deus e buscar pela sabedoria divina, então eles iam para as escolas dos profetas. Eles aprendiam muitas coisas nessas escolas, mas o maior ensino, o principal assunto, era sobre a lei de Deus, a história sagrada. Eles aprendiam ali sobre o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. O principal objetivo era ensinar sobre a vontade de Deus e o dever do homem para com ele. Então, as escolas dos profetas foi ali um dos protótipos daquilo que hoje nós conhecemos como os internatos cristãos. Os instrutores daquelas escolas, eles tinham um grande conhecimento das verdades divinas, mas eles não tinham apenas o conhecimento teórico, mas também o prático. Eles tinham grande comunhão com Deus, ou seja, eles eram grandes exemplos para os alunos. E o mesmo deve ser com os pais. Os pais devem ser exemplos vivos de verdadeiros cristãos dentro de casa. Devem colocar em prática os ensinamentos bíblicos e assim então transmitir para os filhos. Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, nos diz: ensine a criança no caminho que deve andar e não o caminho que deve andar. Ou seja, enquanto você estiver vivenciando com ela, enquanto você estiver no caminho da vida com ela, você então ensina. Porque não adianta querer ensinar apenas na teoria, mas acima de tudo na prática. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos ali Jesus fazendo o mesmo. Os discípulos aprendiam através da observação e da convivência com o Mestre. Cristo chamou ali os discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ali os ensinamentos. Eles observavam Jesus curar, pregar, ensinar, relacionar com as pessoas. Então os discípulos, eles vivenciavam o aprendizado. Ok, e já que nós estamos falando sobre educação cristã, qual a diferença entre a educação cristã e a educação secular? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Ou seja, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. De maneira simples e objetiva, a educação secular, ela forma cidadãos produtivos para essa sociedade.
Já a educação cristã forma cidadãos para a pátria celestial, forma cidadãos para o céu. E entre os seus objetivos estão o desenvolvimento integral do ser humano, físico, mental, espiritual, social e intelectual, e também moldar o indivíduo à semelhança de Cristo. Sem dúvidas, o jovem que vai estudar em uma instituição secular, ele enfrenta vários perigos. Olha o que se encontra lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O jovem cristão, ele deve lidar com filosofias não bíblicas, ridicularização de crenças bíblicas e o enfraquecimento de valores morais. Estão inseridos no contexto relativista, onde os valores bíblicos são considerados arcaicos e ultrapassados. Por isso que o ideal para um jovem cristão seria estudar em uma instituição cristã, mas infelizmente nem sempre isso é possível. Então aquele jovem que vai estudar em uma instituição secular, ele precisa tomar muito mais cuidado e agir com sabedoria, dando razões definidas da sua fé, como nos é orientado lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se preocupa muito com a educação cristã e ela então mantém uma rede educacional desde o ensino fundamental até o ensino superior, buscando total excelência na formação acadêmica. Porém, o principal objetivo é pela formação ética, moral e espiritual do estudante. As instituições da Igreja Adventista formam cidadãos para este mundo, mas acima de tudo para a pátria celestial, para a pátria superior, para o céu. Formam indivíduos que utilizem seus dons e talentos para a causa de Deus e para o próximo. Sabe, a Bíblia oferece inúmeras orientações sobre como nós podemos obter a verdadeira educação. A educação cristã e a redenção, elas andam de mãos dadas, com o mesmo objetivo: restaurar o ser humano à imagem de Deus. Então você, que talvez esteja estudando em uma instituição secular, não se permita ser moldado, ser influenciado pelas filosofias não bíblicas, pelos discursos contemporâneos que jogam as Sagradas Escrituras por terra. Jesus nos chamou para sermos sal e luz nessa terra. Nós precisamos influenciar as pessoas e não ser influenciados por elas. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Então se mantenha puro mesmo diante de tantas coisas que tentam te levar para a impureza. Observe o que a escritora Ellen White nos diz. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então se mantenha puro, se mantenha ao lado de Deus, sendo uma influência na vida das pessoas que estão ao seu redor. E para vocês pais, sigam o conselho que se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ensinem a palavra de Deus aos seus filhos, ao se levantar, ao se deitar, ao andar a todo instante. Estejam sempre ensinando a palavra de Deus a eles. A educação deve ser contínua, visando a formação de um caráter semelhante ao de Cristo. Seja um exemplo para o seu filho e se lembre sempre daquilo que está lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar os sininhos de notificações. Me siga também lá no meu Instagram. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.